A gente bebia, chupava laranja no intervalo, era descascado laranja com água. Cheguei aqui em 81, trabalhei aqui, não tinha nada, só tinha um campo aí em cima, que hoje se chama o Peroni. Eu comecei a trabalhar também, tudo na parte de cima, na categoria de base onde é hoje. Aí com o tempo eu saí, voltei em 86. E a gente tinha dificuldade aqui, porque a gente treinava aqui, quando ia jogar na Fonte Nova para bater um escanteio, você perdia a noção de distância. Aqui você tem que bater mais devagar na bola, na Fonte Nova você tem que bater mais forte. Enfim, prevalecia o talento, porque talento naquela época tinha demais. Goleiro que eu não gostava de tomar gol. Quando eu tomava um gol, era como se fosse um ano de vida que eu perdia. Então, se eu tinha que me arrojar aos pés, eu me arrojava. Se eu tivesse de cabeça, de corpo, de alma, eu ia, fazia. E eu tive várias pancadas na cabeça. Eu sofri amnésia umas 8 ou 9, 10 vezes. O Vitória se concentrava levou uma época concentrando na sede de Remo, na Ribeira, que os atletas dormiam no chão com um colchão, aqueles antigos colchões de palha. E foi a hora que apareceu a possível Toca do Leão, que a princípio não se pensava de fazer estágio. Ali era construir um possível centro de treinamento, concentração, etc, etc. O presidente era José Rocha. Eu era o presidente em exercício, porque ele estava de licença. E minha ideia era fazer um campo de treinamento. Nós não tínhamos campo de treinamento. Ele disse, não, vamos fazer um estádio. Eu me lembro bem que isso é interessante. Se você está completamente maluco, se a gente não tem condições nem de comprar, fazer um estádio, ele disse, não, vamos batalhar. Então a gente conhecia com isso, e aí eu tive uma ideia, que foi a ideia de lançar as cadeiras cativas. Tem uma lavanderia até antigamente, mesmo o material que os jogadores treinavam de manhã, treinava à tarde. Aí treinava à tarde, mesmo até que o jogador treinava, a gente lavava e deixava para tarde, para torcer, para ele usar. O Vitória tinha um sapateiro. O sapateiro no primeiro Campeonato Brasileiro do Vitória, o sapateiro viajou o campeonato todo. Por quê? A chuteira rasgava, a chuteira feria o pé do jogador com pregos. Aí tinha que ter o sapateiro. Então, o Vitória tinha um sapateiro, que era sapateiro e roupeiro, e viajava todos os jogos, e todos os jogos na Fonte Nova estava ele lá. De vez em quando, para rebater um prego, essas coisas todas. Então, a gente tinha a condição a mínima possível. A obra foi tocada e houve o velho Manuel Pontes Tanajura, nos ajudou em terraplanagem. Teve várias pessoas que nos ajudaram. Tivemos várias doações de cimento, de torcedores anônimos. Foi realmente um grupo de pessoas, de torcedores em busca de um ideal, que foi realizado em 11 de novembro de 86. E a situação do clube, na época do Barradão, não existia o CT, era uma ladeira imensa do lado do CT, onde nós se deslocávamos da parte superior para vir treinar no estádio, que era totalmente diferente. Concluí o projeto da parte de baixo e mudei completamente a configuração, porque onde hoje é os vestiários, era o acesso do estádio. Como é que ia entrar pela toca? Eu já tinha a visão moderna do futebol, como separar a estrutura de treinamento da estrutura de jogo. Aí eu fiz alterações na concepção original do projeto, certo? Sem perder a estética do projeto. Eu fiz o acesso ficar em cima, certo? Torná-lo independente, e aproveitei a ladeira, cortei a ladeira. O Vitória precisava de um centro de treinamento, fiz o centro de treinamento do Vitória naquela região da ladeira. Portanto, o projeto já existia, nós fizemos apenas modificações em função daquela realidade que estávamos vivendo naquele momento, de profissionalizar o Vitória, de ter um centro de treinamento, de ter uma concentração, que não tivesse mistura com a população que fosse ao estádio. Aí nós fizemos algumas alterações. Fizemos tudo isso com recurso do clube, porque esse barradão que eu encontrei inacabado, vamos dizer assim, ele foi feito com recurso público, de um convênio, que eu tenho até em mãos. Agora tem coisas interessantes, você quer ver uma coisa que é interessante? O lugar onde o bandeirinha corre. Todo lado, você pode olhar, o nosso rival, que eu não digo nenhum nome, na Fonte Nova,
o bandeirinha corre do lado onde fica a comissão técnica, e aquilo aí sofre uma pressão muito grande. Então, quando nós fizemos o Barradão, até isso foi pensado. Pode olhar, o banco do Vitória fica onde o bandeirinha do lado de lá corre. E o lado de cá, a torcida que dá pressão. São pequenos detalhes para quem não gosta de futebol, mas que tem influência. Você imagina o que é 30 mil pessoas gritando no ouvido de um pobre senhor, né? Sua mãe é aquilo, sua mãe é aquilo outro, marque direito. Tudo isso teve influência. Até nesse detalhe o Barradão foi pensado, porque uma coisa é você construir um imóvel, um prédio, visando lucro. Outra coisa é quando você quer construir alguma coisa pensando em algo que você ama. E o Barradão foi feito isso. Hoje tem reposição, tem tudo, tem banheira. A gente aqui para conseguir massagem era uma dificuldade, porque quem tinha que dar a massagem era o massagista. Um massagista para 40 e poucos jogadores que o Vitória tinha na época. Como que ele vai conseguir dar massagem, coitado? Ele dava massagem em 2 ou 3, depois já estava cansado, não conseguia dar mais. Hoje não, hoje tem toda a estrutura de massagista, de banheira, de piscina, enfim. Tem tudo que o jogador precisa para realmente jogar futebol e se condicionar melhor, entendeu? Quando eu cheguei, era o vestiário antigo, as mesas de massagem eram 2 mesas feitas de cimento, e depois, quando foi feita a reforma dos vestiários, do estádio, eles fizeram fizeram macas de madeira, umas madeiras, né? E simplesmente não tinham acolchoado. Eram macas boas, né? Mas não é a da qualidade que nós temos hoje de alumínio, bem acolchoada, bem levinha e com facilidade de exercer minha massagem com qualidade. Antigamente não tinha esse CT, a gente treinava no Barradão, por fora, Simões Filho, Amado Bahia, tinha que ficar 1h30 no ônibus, chegando aqui 2 horas da tarde para poder almoçar. A concentração também da base não era aqui, era numa casa em Pituaçu, então tudo era mais difícil. O certo é melhorar, né? Foi construído para melhorar. Eu acredito que melhorou, né? Deu mais comodidade à torcida, deu mais comodidade aos jogadores de futebol. Quer dizer, ficou mais higiênico. O negócio fedia mesmo. Era fedentina mesmo. E para você chegar lá, você passava por porção de lixo, descia lixo, subia lixo. Mas mudou, o negócio mudou. Só teve, foi progresso, né? Para o clube. E a gente tinha grande dificuldade na hora de fazer as refeições. E você não conseguia fazer a refeição porque era mosca demais, entendeu? Na minha época, o Vitória realmente passou a mandar seus jogos lá. Deixou de jogar na Fonte Nova, o seu mando de campo passou a ser lá. Isso aconteceu a partir de 94, quando inauguramos os refletores em outubro de 94, num jogo contra o Náutico, que ganhamos de 2-0.